O terceiro nível, que são os mundos de regeneração, para os quais a gente está migrando para eles nesse momento, são mundos onde já predomina o bem sobre o mal, né? Onde as pessoas já estão com uma consciência maior e elas procuram, né, perceber que elas precisam agir, né, de uma outra forma para que elas consigam viver em harmonia no mundo, né? Então, depois que você passa por muita dificuldade, você percebe que esse nível, né, de baixo nível de consciência que a gente está fazendo, está destruindo tudo, se destruindo os nossos corpos, destruindo a natureza, né, eles nos trazem uma consequência muito grande, né, muito danosa, muito sofrimento. Por isso é um mundo de provas e expiações. Nós criamos esse sofrimento. Então, quando você ganha uma consciência maior, você pode construir um mundo mais harmonioso, né? Para isso eu tenho que mudar a minha postura de vida, minha forma de enxergar a vida, as minhas prioridades. Então, nesse mundo, a moral mais elevada, né, as pessoas já têm um sentimento de amor, de partilha, né, vibram, procuram trabalhar mais a justiça, a igualdade. Isso é algo natural, né? Não é algo imposto por regimes sociais e econômicos, políticos, né? Não. A igualdade, a partilha, ela vem de um estado de consciência que os espíritos têm nesse nível, né? A consciência está mais evoluída, ela consegue entender que para viver bem a gente tem que partilhar, a gente tem que auxiliar. Quem sabe mais, quem partilha o seu conhecimento com o outro, quem tem mais alguma coisa material ajuda o outro, que é menos favorecido materialmente, nem sobre vários aspectos. Então é uma sociedade onde as pessoas estão sempre pensando no outro. Então, nesse mundo, nós temos um mundo de maior equilíbrio, onde tem menos desníveis sociais, onde tem menos injustiças, né? As coisas mudam, o panorama da vida muda drasticamente, né? À medida que a humanidade vai evoluindo, as coisas são gradativas, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Tudo é gradativo, não é uma mágica de uma hora para outra, um salto gigantesco. Nesses mundos, à medida que a gente vai evoluindo para esses mundos, cada vez você tem menos problemas de desrespeito ao outro. Então você não precisa, né, quando chega em um determinado nível, você não precisa mais de polícia, não precisa mais de justiça, de juízes, advogados, nada disso, porque as pessoas se respeitam, né? Quanto mais evoluído, maior o respeito, o entendimento que as pessoas têm do que deve fazer e do que não deve ser feito. De respeito ao outro, de amor. Então elas conseguem viver bem, né, e respeitando ao outro sem precisar de que isso seja imposto sobre de nenhuma forma. Essa é uma característica então importante nesses mundos mais evoluídos. Nesse plano de regeneração ainda tem muitos erros, né, e as pessoas se esforçam para superá-los, né? Porque elas estão realmente com um propósito, né, diferente na vida. Então elas medem as consequências dos seus atos, né? Então não tem tanto sofrimento, não tem tanta prova, tanta dor, né? É um plano denso, ainda é, né? Então vamos parar um pouco de fantasiar. Ainda é um plano muito denso, né? Mas já estamos começando num processo de transição para os planos energéticos, tá? Para os planos sutis. Então, essa é uma conversa realmente importante para a gente ter nesse momento. Esse processo evolutivo, ele não é apenas moral, como algumas pessoas acham, não é puramente intelectual, né? E não é uma fantasia onde de repente eu viro um ser puramente energético de uma hora para outra. Corpos energéticos, totalmente energéticos, só vão acontecer no quinto nível, né? Mas já começamos a nos tornar seres mais energéticos, porque a consciência começa a perceber que existe algo além da matéria, começa a perceber a energia, começa a ter sensação energética, né? Então essa é uma coisa muito marcante, muito importante nesse nível, que é a transição então para planos cada vez mais evoluídos. Você para
de ter uma consciência restrita à matéria, essa consciência começa a se ampliar para a multidimensionalidade, que existe uma série de outras dimensões. Então a gente vê um monte de filmes falando de viagens no tempo, de outras dimensões paralelas e tal, um monte de coisas, né, estilo Hollywood, fantasiadas e cheias de exageros, né, mas tentando já, de certa forma, já despertar o ser humano de que ele precisa abrir a sua consciência para que existem outras dimensões, que existem planos energéticos e que ele está dentro, né, funcionando simultaneamente nesses planos, né? Nós temos energia. Então, o que acontece? No mundo de provas e expiações, a consciência está muito restrita à matéria. No nosso nível energético, a gente tem um corpo energético, e esse corpo energético está ele está muito atrofiado, ele é pequenininho, né? Mas todos nós temos um sistema energético, temos canais de energia, temos chakras, tem órgãos energéticos, né? Mas eles estão atrofiados. Por que está atrofiado? Porque você não usa. Esse é só o motivo. Você não precisa de um evento mágico, astrofísico, fantástico para ativar o seu corpo energético, não. Ele está aí, você não ativa porque você não quer, né? E quando você ativa, você muda muita coisa, né? Então, nesses planos, nesses níveis mais elevados, não existe praticamente doença. Por quê? Quanto mais elevado, menos problemas de saúde emocionais você tem. Porque você está em equilíbrio e você está com o seu sistema energético ativado, você está menos material, está mais energético. Bom, então uma característica é que nesses níveis a gente começa a desenvolver o nosso corpo energético. Do mesmo jeito que eu ganho músculo quando eu faço ginástica, vou para a academia e faço ginástica, o músculo não aparece do nada, eles não vão crescendo, ninguém fica super forte igual aqueles, né, Arnold Schwarzenegger, né, de uma hora para outra. Você fica assim se você fizer ginástica. Do mesmo jeito, você desenvolve o seu corpo energético se você começar a fazer mobilização de energia. Se você não fizer, ele vai ficar atrofiado. E é isso que é a humanidade atualmente. Ela tem um corpo energético atrofiado. E num mundo de regeneração, nós começamos a regenerar o nosso corpo físico. Começamos a transformá-lo como? Ativando o sistema energético, ativando todo o corpo energético, né, os canais, os chakras, os órgãos energéticos, as glândulas no nível energético, tudo é ativado, porque nós temos um molde energético que construiu o corpo físico. Tá? O corpo energético não é uma cópia do corpo físico. O corpo energético é o molde do corpo físico. O corpo físico se constrói em cima do corpo energético. Então, esse corpo energético precisa ser ativado, né? E essa é a grande coisa que a gente precisa aprender nesse momento, né? De começar a trabalhar o nosso corpo energético. Uma coisa importante nesse mundo de regeneração, a regência é do quarto chakra, que é amor e coletividade. Quando a gente for falar dos chakras, nós vamos ver a importância de outros chakras atuando aí. Não é só o chakra que rege, mas tem um outro chakra que direciona a coisa, que não é o chakra que rege. A gente vai ver isso quando falar de evolução, que aí isso é um entendimento mais profundo de como é que se dá a evolução. Nos níveis 4 e 5, né, que são os mundos evoluídos, né, os mundos ditosos e os mundos superiores, são mundos onde o bem já é, né, nos ditosos, onde o bem já é largamente predominante sobre o mal. É o nível 4, né, onde as pessoas já estão em nível de consciência muito elevado, elas praticam essencialmente o bem. E no nível 5 é onde não se existe mais, né, os espíritos atingem um nível de consciência, né, muito grande, onde eles não mais prejudicam aos outros, não fazem nada para prejudicar, para perturbar, né, onde eles praticam exclusivamente o bem. Então é um nível de consciência muito maior. E paralelamente são níveis onde os corpos vão ficando cada vez mais sutis. Aqui nós temos realmente 2 níveis com corpos sutis. No quarto e no quinto nível, né, são corpos energéticos cada vez mais energéticos, mais sutis, né, a ponto das pessoas poderem volitar, né, que é flutuar no ar, né, e muitas coisas, né, não tem mais doenças de espécie alguma, né, a vida é muito longa. Então, quanto mais energético, maior é a vida.
A vida vai se tornando mais longa. Então, corpos energéticos, à medida que a gente vai fazendo essa transição para corpos energéticos, a gente vai ganhando, né, uma vida mais longa, a infância se torna mais curta, né, você não tem essa necessidade de ficar brincando, se distraindo, né, e a velhice também é algo cada vez menor, né, não existe mais esse sofrimento do adoecimento e envelhecimento do corpo. Nesses níveis elevados, aí as pessoas já conversam por telepatia, né? São níveis então onde o parapsiquismo já está ultra desenvolvido, né? Ele vai, então, quando nós entramos no terceiro nível, né, que é o nível de regeneração, para onde a gente está indo agora como planeta, como coletividade, começa-se todo um desenvolvimento energético e parapsíquico. Ele começa e vai crescendo progressivamente. Tá? Então é preciso entender. E esse crescimento depende do nosso esforço e da nossa vontade. Nada é de graça, nada é fantasioso. Né? Essa coisa de historinha de fadinha e plim-plim não é assim. Né? A gente conhece na nossa realidade que se você quer se tornar um engenheiro, médico, advogado, qualquer que seja, você tem que estudar, vai fazer Enem, vestibular, entrar na universidade, vai, né, se esforçar bastante para conseguir ter um diploma no final e depois conseguir um emprego. Né? Depende de esforço, tudo na vida é esforço. Se você quer ser um atleta, tem que se esforçar para ser um atleta, né? Tem que fazer muita ginástica, tem que treinar, tem que estudar para entender como é que funciona o corpo, tem que fazer ginástica. Né? Quero viver sem doença, quero viver num corpo energético, eu tenho que desenvolver esse corpo energético, eu tenho que trabalhar equilíbrio. Né? Eu só vou viver sem doença quando eu desenvolver equilíbrio. Sem fantasia, não existe mágica, não existe plim-plim nenhum, de nenhum ser fantástico que vai chegar e vai acabar com as doenças, não. Nós adoecemos porque nós estamos em desarmonia. Começa a viver em harmonia, começa a se transformar, começa a mudar o seu padrão de pensamento, de sentimento, começa a cultivar energia, começa a trabalhar equilíbrio, sua vida muda drasticamente da água para o vinho. Isso aí não é teoria, isso é fato. Quem faz esse tipo de prática na vida, né, tem uma saúde, um bem-estar enorme, né, consegue viver muitos anos sem precisar de remédio, sem precisar de cirurgia, né, sem ter problemas psíquicos, né, de ordem nenhuma. Tá? Tudo depende do nosso interesse e esforço. É só olhar para a vida normal que a gente tem. Né? Uma pessoa que se esforça, ela consegue as coisas que ela busca. Senão, se você se esforça para ter equilíbrio, para ter harmonia, você consegue ter, né, uma vida saudável, um equilíbrio emocional. Nesses mundos tão mais evoluídos, no quarto e quinto nível, o que predominam são os chakras superiores, que é o quinto, sexto e o sétimo chakras. Né? A regência está nesses chakras, que é onde está o nível energético, onde está a percepção energética. Os chakras que regem a percepção energética. Então, no mundo de regeneração, a gente já começa esse processo de desenvolvimento energético, de uma consciência mais evoluída, que é algo junto. Né? Você desenvolve, né, um senso de respeito, de amor profundo. Né? Depois de desenvolver esse senso de amor, de respeito profundo, a gente começa o desenvolvimento da nossa sensibilidade energética. Depois de desenvolver sensibilidade energética, vem o desenvolvimento parapsíquico, das faculdades parapsíquicas. Mas primeiro você tem que fazer o desenvolvimento energético, primeiro você tem que aprender a controlar a sua energia. Ela é a base de desenvolvimento parapsíquico. E ela é a base de uma mente muito mais evoluída, de uma mente que é capaz de aprender com uma rapidez muito maior. Né? As pessoas hoje ficam maravilhadas com aquele conhecimento intelectual, QI alto e tal. Olha, isso aí não é nada frente ao que o ser humano pode desenvolver, né, em termos, quando ele desenvolve o seu lado energético. Quando a gente está falando aqui de uma sequência que é apresentada, né,
Kardec nas suas obras, né? Mas essa colocação ela tem sido feita por várias outras linhas, né? Os ufólogos, por exemplo, comentam que grande parte dos seres que vêm no nosso planeta, né, que são mais evoluídos, eles têm, muitos deles têm corpo energético, né? Eles são seres interdimensionais, ou seja, eles têm corpos energéticos, os corpos deles não são densos, tá? Porque um corpo denso como o nosso não pode estar migrando para outras dimensões. Um corpo energético ele consegue ter essa transição entre dimensões, né? As pessoas que fazem desdobramento lúcido, né, que têm boa lucidez fora do corpo, muitos deles relatam que está cheio de seres extraterrestres, né, no meio da humanidade. Eles estão em corpos energéticos ou em desdobramento, são duas coisas diferentes, né, mas todos são corpos sutis. Então quem está desdobrado consegue perceber seres em corpos energéticos aqui dentro. Então, a evolução ela nos leva ao desenvolvimento da consciência, e a consciência precisa de um corpo mais evoluído, que é um corpo energético, né? Então é algo passo a passo, algo que vai junto, né? Consciência e matéria se convertendo cada vez mais em energia. Então, quando a gente, né, tiver então pensando aí em física quântica, muita gente falando de física quântica e tal, colapso da função de onda, vamos pensar então com mais profundidade, meditar no assunto, porque nós estamos caminhando para nos tornarmos seres energéticos. Nosso processo é converter matéria em energia, não é converter energia em matéria. A gente precisa de converter energia em matéria porque nós estamos ainda seres densos, mas a nossa evolução é no sentido de nos tornarmos seres energéticos. E a gente evolui se a gente quer. No próximo vídeo dessa sequência nós vamos estar falando então sobre a evolução humana, a evolução energética, mas do ponto de vista dos chakras. Nós vamos ver o que é a evolução a partir dos 7 chakras, o que é cada um e como é que se processa essa evolução, né, da coletividade e da individualidade, né, a partir dos ciclos dos chakras. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, o Campo Celestial. Visite também o nosso site campocelestial.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho.